Bom dia, meu povo. Bora lá para nossa live de hoje. Estão preparados? Leram o capítulo 10 de Levítico? Sim? Então bora lá, porque hoje vai ser um grande dia, um dia memorável. E esse capítulo é muito, mas é muito bom. Então assim, já pega aí a sua Bíblia, seja ela física, digital, no celular, no tablet, não importa. Só pega para vocês seguindo ali os versículos. E também, se o Senhor colocar alguma coisa no seu coração, se for revelado, coloca aqui nos comentários, comenta depois nessa live. Eu adoro ouvir os comentários seus, as perguntas de vocês. Se tiver pergunta, pode mandar pergunta que eu respondo também. E é isso, meu povo. Bora, porque hoje é um dia extraordinário, um dia para ser governado, entendido e não só isso, glorificado em tudo que a gente faz, fazer como que fosse para Deus, dando o nosso melhor, o nosso 100%, sabe? 150%, porque não é para qualquer pessoa. A gente não trabalha pro nosso chefe do trabalho, a gente não trabalha para alguém, a gente trabalha pro Senhor, a gente faz todas as coisas como pro Senhor, a gente não só fala esse versículo, a gente vive. Então assim, se você for fazer qualquer coisa hoje, faça muito bem feito, não é para essa pessoa, mas é para Deus. Vai limpar uma casa? Limpa como se fosse para Deus, para Jesus. Jesus está limpando aqui para você, não é para fulano, para Beltrano, que é o dono dessa casa, é para você. Entende? Aí o negócio muda, a sua consciência muda e outra, a sua recompensa também muda. E a sua conexão com Deus também muda. Então assim, tudo muda. Então bora. Então vamos começar com uma oração. Porque quem traz a revelação é o Senhor. E detalhe, o discernimento, a revelação, vocês sabiam que não acontece no corpo, nem na alma, mas acontece no espírito? Isso era algo que eu não sabia. Então, o discernimento acontece no espírito, porque a gente é um ser espiritual que habita em um corpo e tem uma alma. Quando a gente entende isso, você fala, meu Deus, por isso que Deus é espírito, por isso que Ele nos fez em mais semelhança dele, e a gente também tem um espírito. E a gente entende e discerne as coisas espirituais por onde? Pelo espírito. Entende? Por isso que o nosso espírito tem que estar conectado com o espírito de Deus, entende? Eu adoro entender esses trem que eu não entendia. Mas enfim, bora. Senhor, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom e Você sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor, de estar aqui desfrutando da Sua palavra. Pai, que hoje o Seu Espírito nos revele, ao nosso Espírito, muitas e muitas coisas que a gente não entendia até poucos minutos atrás, Pai. Que o Senhor se revele a nós, Pai. Que escamas caiam dos nossos olhos, a gente entenda coisas que a gente não entendia, Pai. Que toda cegueira espiritual caia por terra, porque o Senhor fez essa palavra para que os filhos se deleitassem, que os filhos se conectassem com o Senhor, que os filhos entendessem melhor o seu caráter, quem é você, como que você funciona, o que você gosta, que alegra o seu coração, o que não alegra. Então, Pai, que o Senhor possa alegrar o seu coração e nos entregar hoje, nessa manhã, mais e mais da sua palavra, do seu livro, Pai. Em nome de Jesus, é para isso que eu oro. Amém. Amém? Então, bora. Vamos. Capítulo 10 já começa impactante, porque fala assim, ó. Morte de Nadab e Abiú. Quem que é Nadab e Abiú? São filhos de Arão. Então eles são o quê? Sacerdotes. Então Arão, ele tem 4 filhos, que é Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 2 deles morrem nesse capítulo. E vamos entender por quê. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizados. Então eles fizeram algo que é contra. Tipo assim, entrar ali era
em datas especiais, em momentos especiais, como a gente já viu, tintim por tintim, detalhe por detalhe, nos 9 capítulos. Então, assim, não tem esse negócio tipo, vou fazer incenso aqui agora. Não, não é porque eles eram sacerdotes que eles poderiam fazer quando eles quisessem, ou do jeito que eles quisessem. Eles tinham ali uma ordenança que veio de Moisés? Não, veio de Deus, através de Moisés. Então, está vendo que eles desobedeceram e fizeram algo que não era para ser feito. Entende? Aí tá assim, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Eles morreram. E detalhe, saiu fogo da presença do Senhor. Isso aqui me lembrou o quê? A parte que fala que o Senhor, ele é o quê? Fogo consumidor. Quando você vai entender lá em Apocalipse, que todo mundo vai ser provado no fogo, e que fala da questão da prata e do ouro, porque a prata e o ouro no fogo, elas não são queimadas, elas são purificadas. E os purificados e os de veste limpas, que representam os filhos do Senhor, que estão ali limpos do pecado, já confessaram os pecados, já se arrependeram, estão ali limpo, com as vestes limpas, buscando sempre se santificar. E santificar é tipo estar cada vez mais separado, porque santo do hebraico é separado. Então, se colocando diante do Senhor, fazendo coisas que alegram o coração dele. E hoje, a gente, como sendo templo do Espírito Santo, a gente tem algo dentro da gente que nos direciona, que nos coloca a livre arbítrio escolher entre o que agrada e o que não agrada. Tem coisa que você vai fazer que vem um negocinho tipo assim, nossa, isso aqui parece que não é certo a fazer. Deixa eu te avisar que isso é uma pessoa e chama Espírito Santo. E o Senhor é tão bom que ele, depois que Jesus sobe aos céus, ele manda o Consolador. Ele manda quem? O Espírito Santo. E é ele que nos direciona, é ele que nos vai conduzindo, vai trazendo coisas que a gente precisa limpar, se purificar, entende? Então, aqui para você ver como que é revelado, desde aqui de Levítico, a essência do Senhor, o caráter dele, que ele é fogo, saiu fogo da presença dele, ele é fogo consumidor. Aí, entendendo isso, você entende outras passagens, entende? De Levítico, você entende Apocalipse, de Levítico você entende Jeremias, você entende coisa que é falado lá em Isaías. Por quê? Você entendeu a essência, quem é Deus. E como você vai saber quem é Deus se você não lê a palavra? Se você não medita, se você não busca, se você não pede para o Espírito Santo te trazer revelações, se você para Deus, orar para Deus e fala assim, que pedir e receber. Se você não pedir revelação, você quer ter revelação que jeito, meu filho? Por isso que antes da live a gente faz o quê? Ora. Porque sou eu que tenho revelação? Não, é Deus que dá. E dá para quem? Para quem busca. Por isso que tá lá, buscar e receberei, bater e a porta vai ser aberta. Que porta que é essa? Do céu, mano. Você quer entender coisa que jeito? Você tem que pedir para Deus. Tem que estar conectado com Ele, né? Então isso é muito interessante. Aí depois tá assim, Moisés então disse a Arão, foi isso que o Senhor disse, aos que de mim aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Então olha que interessante, aos que de mim se aproxima, santo me mostrarei. Deus é santo. Deus é santo, ele se mostra santo. Por que os anjos estão o tempo todo no céu, está lá falando, acho que é Apocalipse, não sei, santo, 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 porque eles estão diante de uma glória gigante e eles só conseguem repetir sem parar, santo, 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 que Deus é santo. Entende as coisas? Gente, é muito doido. À vista de todo o povo, glorificado serei. A glória é dele. Quando a gente faz algo e o Senhor permite que a gente seja usado, alguém é curado, alguém é liberto, a glória é nossa, não é dele. A gente tem que lembrar de dar para ele. Ele é glorificado, a glória é dele, não é minha, não é sua. Entende? Por isso que sempre que alguém fala, essa live foi muito boa, me tocou, não sei o que, glória a Deus.
não sei o que, não sei o que, não sei o que. Glória a Deus, porque a glória não é minha. Eu tenho que sempre reforçar que não é eu, é Ele agindo através de mim, entende? E eu não pego isso pra mim. Porque se eu começar a pegar, isso vai alimentando o meu ego. E o Senhor, tipo, não se alegra disso. Porque Ele quer pessoas que se apresentam diante dele com o coração ensinável, mas que com o ego baixo. Porque se a gente está reforçado ali pelo ego, a gente não ouve a voz de Deus. A gente acha que é nosso. A gente acha que a gente fez na força do nosso braço. Que as coisas aconteceram na força do nosso braço. Sendo que não. É Deus. É Deus. Entende? Purinho. Aí depois tá assim. Arão, porém, ficou em silêncio. Em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Ezafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pela túnica para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então, ele estava lá na presença, né? Então ele chama os primos para tirar o corpo deles ali, né? Dos dois. Aí, então, Moisés disse a Arão: os seus filhos, Eleazar e Itamar, não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor irá sobre toda a comunidade. Aqui é muito interessante, porque vocês vão entender a passagem que fala quando acontece alguma coisa e eles rasgam as vestes. Isso aqui era um sinal tipo de tristeza e de luto. E às vezes rasgava a veste e ainda colocava cinza na cabeça. Então era uma forma de demonstrar extremo assim, luto, tristeza, né? E aqui eles falam para os irmãos, que é Eleazar e Itamar, que eram os irmãos dos dois que tinham morrido, que é o Nadab e o Abiú. Não faz isso. Porque se vocês fizerem, vocês vão morrer. Por quê? Se você se entristece de algo que foi correto, foi justo diante de Deus, que é o único que é justo, vocês também morrerão. É mais ou menos assim, entende? E aí, olha a instrução. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Então, tipo, os seus parentes e o resto, e a nação de Israel pode chorar por eles, pode fazer o luto. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão. E tinha que ficar ali na entrada ainda da tenda, né? Do encontro. Portanto, o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. Então, tipo, vocês não saem, fica aqui. E o óleo da unção, que é o que eles foram antes ali, quando a gente falou, lembra que eles foram ungidos, consagrados? O óleo da unção tá sobre ele. Então, o óleo tá ali protegendo eles. Nada de mal vai acontecer, mas eles têm que permanecer ali. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não podem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda, senão vocês morrerão. A questão de tomar aqui bebidas alcoólicas ou fermentadas, né? Não poderia, que senão eles morreriam também. É um decreto perpétuo para as suas gerações, então é algo para o resto da vida, para as gerações que vierem depois. Vocês têm de fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Quem é santo? O Senhor. Então o santo reflete muito a quem é ele e o que agrada a ele. E o profano, o contrário, o que desagrada a Deus. É básico, tipo assim, não é muito complexo. Ai, santo e profano, o que é isso, Érica? Santo é o que reflete o Senhor ou agrada a ele. E profano é o que não reflete Deus e não agrada a Deus. E entre puro e impuro, aqui a gente teve vários capítulos já explicando o que é puro, o que é impuro. Se está impuro, o que tem que fazer para se purificar? Então, aqui ele fala, né, para se atentar a isso. E ensinar os israelitas todos os segredos que o Senhor deu por meio de Moisés. Então, isso são segredos revelados ao povo de Israel através de Moisés. Não, eu achei isso aqui fenomenal, fenomenal. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: peguem a oferta de cereal que sobrou da oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo.
tratem de comê-la sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam em lugar sagrado, portanto, é a porção que lhes cabe por decreto. A você e seus filhos das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada. Você, seus filhos e suas filhas poderão comer no lugar cerimonialmente puro. Então tinha até as coisas, tipo, que Arão e os filhos podiam comer, e quem, tipo, e as partes que os filhos e as filhas também poderiam comer, né? Então tem tudo muito bem explicadinho. Aí depois, essa porção foi dada a você e aos seus filhos como parte da oferta de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos com a porção de gordura da oferta preparada no fogo, para serem movidos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Essa será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Então deixou bem escritinho o que podia comer, aonde que tinha que comer, como deveria comer, quem poderia comer. Então para você ver que Deus é um Deus de detalhe. E Ele está revelando aqui, igual foi falado antes, segredos. Aí depois, quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar. E os filhos de Arão ficaram vivos. Perguntou: por que você não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima, foi dada para retirar a culpa da comunhão e fazer propiação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deveriam tê-lo comido ali conforme ordenei, né? Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto perante o Senhor, mas e essas coisas que aconteceram comigo, será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta do pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Então, olha que interessante, né? Eles perguntam, Moisés pergunta, né? Por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo, né? E aí ele pergunta para os filhos, né? E Arão responde: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas e essas coisas que aconteceram comigo? O que aconteceu com ele? Os dois filhos dele morreram, né? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta do pecado hoje? Será que agradaria a Deus se eu tivesse comido hoje, nesse dia que aconteceu essas coisas? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. E aí Moisés deu como satisfeito. Mas olha que interessante, interessantíssimo esse capítulo. E assim finaliza o capítulo 10. Um capítulo assim magnífico, maravilhoso. E o que eu mais gostei de ver aqui, ó, a parte que fala que é tem tesouros escondidos, né? Que preciosidade, são segredos do Senhor. Isso eu achei lindo, porque não é à toa que Moisés era tão sensível assim à voz, ao direcionamento de Deus. Não é à toa que dentro de toda a palavra ele é o que mais conversou e mais teve resposta de Deus, Deus falando com ele o tempo todo, e ele obedecendo, e ele falando, e ele passando pro povo tudo que o Senhor tinha passado. Então, olha como que Deus, ele é maravilhoso, não só um Deus de detalhe, mas ele sempre ali apresenta o porquê das coisas, como. Então, que a gente possa ver a beleza que tem por trás do livro de Levítico,
a beleza de um Deus que é santo se revelando para o seu povo, querendo proteger como um pai que protege um filho. Então, que você pare para refletir hoje sobre esse capítulo. Mais tarde, se quiser, releia esse capítulo. E amanhã, leia um capítulo 11, que a gente vai falar da questão dos animais, que são puros e impuros. E é um capítulo muito bom. Já deixei preparado aqui para vocês, capítulo 11. E vamos finalizar com uma oração pra gente ir lá pro nosso dia de hoje, que é um dia memorável. Eu tô super animada porque hoje é um dia muito especial. Que eu vou me colocar num lugar de aprendizado para trazer depois muitas e muitas revelações e coisas do dia de hoje, tá bom? Mas então bora lá pra nossa oração. Respira aí forte 3 vezes. Mais uma vez. Senhor, a Ti rendemos graça, Pai, porque o Senhor é bom, você sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor, Pai. Obrigada por se revelar de forma tremenda no dia de hoje sobre o capítulo 10, Pai. Obrigada por ser um Deus, Pai, o único que é justo, o único que é bom, Pai. Que a gente consiga viver a sua justiça, confiar no Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas e não querer fazer as coisas na força do nosso braço, mas entregar de todo o coração para o Senhor, porque o Senhor é o único que é justo e sabe de todas as coisas e vai fazer a sua justiça. E a vingança também é sua, Pai. Então, do que a gente tem que querer fazer com o nosso braço? Do que a gente precisa querer fazer segundo a nossa vontade ou o que a gente sabe, sem buscar o Senhor primeiro, sem perguntar para o Senhor primeiro, sem apresentar diante do Senhor primeiro aquilo. Então, Pai, eu queria agradecer de todo o coração tudo que o Senhor tem revelado, esses segredos do Senhor dos céus, que o Senhor nos revelou no dia de hoje, que o Senhor tem revelado dia após dia nas suas leituras dos 27 dias, dos 27 capítulos de Levítico. Eu me sinto tão agraciada, tão assim, maravilhada de poder estar lendo, poder transbordar, poder trazer com mais leveza esse livro, Pai, que é tão importante, porque não é Moisés falando, é você falando através de Moisés, é você como um pai dando instruções para os filhos, para nós que somos filhos, Pai, filhos do Senhor. Então, muito obrigada, Pai, por não só usar pessoas, mas deixar isso escrito num livro, para a gente poder ler, poder meditar, poder entender melhor quem é você, qual o seu caráter, o que te agrada, o que não te agrada. E o melhor, Pai, não olhar para isso com religiosidade, mas tirar qualquer escama de religiosidade, Pai. Tira qualquer escama de religiosidade dos nossos olhos e que a gente possa enxergar a essência, o que é inegociável para o Senhor, Pai. É isso que eu te peço no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E é isso, meu povo. Beijo grande pra vocês. Vejo amanhã vocês no capítulo 11. Combinado? Beijo, beijo.